Lá Vem os Violados, do José Teles, é a biografia do Quinteto Violado. Esse grupo formado em 71, no Recife. Um grupo que fez um trabalho muito importante e faz ainda, né, de disseminação dos ritmos pernambucanos, mas naquela época em especial ele teve essa importância muito grande de mostrar para o resto do país o que se fazia, né, no Recife e em outras cidades do Nordeste. Quais eram as músicas que o povo nordestino fazia, o que estava acontecendo lá. Sabia-se muito pouco, né? E o Quinteto Violado, sem dúvida, foi muito responsável por essa expansão da música do Nordeste. O Quinteto Violado, ele talvez tenha, a gente fica sabendo aqui nessa biografia, né? Fica entendendo que ele talvez tenha sido um pouco prejudicado pelo fato de não ter migrado para o Rio de Janeiro ou para São Paulo, de não ter vindo para cá, como o pessoal do Ceará fez, né? Como diversos outros músicos do Nordeste fizeram também, como Zé Ramalho, Alceu Valença, Elba Ramalho. Todos eles têm um nome muito, muito forte até hoje, e eles têm, o Quinteto Violado ele é um pouco mais obscuro nesse sentido do que todos esses outros músicos que eu citei, e acho que isso tem a ver com essa decisão deles terem permanecido no Recife, apesar deles terem viajado o Brasil inteiro. Aqui a gente fica sabendo que eles tinham um ônibus da banda, eles criaram um ônibus para eles poderem viajar muito pelo país, e eles provavelmente foram os músicos que mais viajaram pelo país. O José Teles faz uma comparação com o Luiz Gonzaga, que eles estavam ali, os dois, em competição de quem conhecia mais o Brasil. Então o Quinteto, apesar de ter feito se espalhado muito em shows, né, ter mostrado muito a cara, assim, ele... eu, por exemplo, conheci o Quinteto em 2008, então antes disso eu nunca tinha ouvido falar nesse grupo. Eles têm um início muito interessante que foi de uma forma bem única. O Gilberto Gil, numa viagem a Recife, viu um show do Quinteto Violado, conheceu a música deles e ficou encantado. Então quando ele voltou, ele ficou falando sobre isso em alguns jornais, alguns veículos onde ele dava entrevista. Então foi se criando essa curiosidade. Quem é o Quinteto Violado? E o mais interessante é que o Caetano Veloso, né, grande amigo do Gilberto Gil e muito atento ao que ele falava, em uma entrevista para a revista Bondinho, ele falou também sobre o Quinteto Violado, sem ter ouvido. Mas falou, o Gilberto Gil falou que tem tanta coisa boa e linda acontecendo no Recife, em Pernambuco, em diversas outras cidades do Nordeste, ele falou de um Quinteto Violado que parece que é uma coisa linda. Então criou-se uma expectativa em cima dessa banda, no Sudeste, por exemplo, graças a essas entrevistas, um grupo que ainda nem tinha disco gravado. Então foi um início bem interessante, né? A gente também fica sabendo nesse livro, que aliás é uma comemoração, né? Ele foi lançado em 2012, referindo-se aos 40 anos de existência da banda. Então a banda já está fazendo quase 50 anos de existência, né? E a gente fica sabendo que o Marcelo Melo é o único integrante original do grupo, porque o Toinho morreu em 2008, se eu não me engano, 2007. Então esses dois que eram os da formação original, desses dois só resta o Marcelo Melo. Mas o grupo, eu tive a felicidade de ver o Quinteto Violado 2 vezes ao vivo. É um grupo muito, o show deles é muito bonito, é muito interessante. Então eles mantêm essa força. E eles mesmos falam que nem se cogitou a dissolução da banda com a morte do Toinho, porque eles queriam continuar a fazer parte, né? O filho do Toinho já fazia parte da banda também, o Dudu Alves. Então a ideia era continuar, até mesmo em homenagem a ele, porque a vontade era continuar fazendo música. A gente também fica sabendo que eles tinham uma amizade com Elis Regina, graças ao irmão da Elis, o Rogério, que foi técnico de som do Quinteto Violado. Então a Elis ficou muito grata a eles, porque o Rogério tinha, como no próprio livro está dizendo, ele tinha questões com drogas, ele estava um pouco perdido na vida, e ele ter ficado com o Quinteto Violado durante 1 ano, se eu não me engano,
foi uma coisa muito positiva para ele. E ele se sentiu muito feliz com isso, com essa estabilidade, né, essa segurança, esse lugar de tranquilidade que o Quinteto Violado deu para eles. E deu para o irmão dela, para o Rogério. E ela conta que... E o Quinteto Violado conta assim, o Marcelo Melo fala: ela tinha muito carinho e admiração pelo Toninho. Em todos os espetáculos dela, éramos sempre convidados especiais, com atenciosas deferências e atenções. Certa vez ela nos confidenciou que gostaria muito de montar um show com o Quinteto Violado, com a nossa sonoridade, pois já estava meio cansada daquele modelo sonoro da sua banda. Mas a vida não lhe deu tempo para isso. Quando ela morreu, estávamos em São Paulo gravando, assistimos o velório e o cortejo do sepultamento. Então também tem essa improvável, né, ligação entre o Quinteto Violado e a Elis. Eles fizeram um pouco parte da vida um do outro. É uma coisa que eu jamais imaginaria, jamais saberia. Também eles contam como a canção Notícias do Brasil, do Fernando Bran e do Milton Nascimento, foi feita para o quinteto, gravada primeiro por eles e depois pelo Milton Nascimento. Tem várias curiosidades nesse livro e que eu tive a felicidade também de comprar num show do Quinteto Violado. Então ele tem aqui as assinaturas dos integrantes. Então foi uma alegria poder ter visto eles ao vivo e ter podido contar com a assinatura deles aqui nesse livro. Então essa é a história do Lá Vem os Violados, de José Teles.